Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo e em parceria com a Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para o Brasil durante esta semana. Semana que começou com um tempo ainda bastante instável na metade norte do país. Temos muitas instabilidades associadas à umidade da Amazônia no interior do país e chuvas mais expressivas concentradas entre o norte e o nordeste. Aqui nesse primeiro mapa a gente acompanha o acumulado de precipitação dos últimos 7 dias. Nas áreas em tons de verde foram as regiões que choveram mais. Algumas áreas aqui entre Amazonas, Pará, norte do Maranhão, até o Ceará receberam mais de 100 milímetros nesses últimos 7 dias. Essa chuva, inclusive, supera o que é normal para a época do ano. Esse segundo mapa que representa o desvio da precipitação e as áreas em tons de azul mostram áreas que vêm recebendo chuvas acima do que é normal. Nessas áreas costuma chover bastante, só que o volume vem ocorrendo acima do esperado para a época do ano. E isso tem impactado atividades no campo, principalmente agora a fase final da colheita da soja. A colheita da soja já entrou na fase final e se concentra principalmente aqui na fronteira agrícola do Mato Piba. Por enquanto, a produtividade tem sido boa, mas o excesso de umidade preocupa porque pode prejudicar a qualidade dos grãos. Também tivemos chuvas além do normal sobre o interior do Sudeste e Centro-Oeste nesses últimos dias, porque além da formação de áreas de instabilidade, tivemos o avanço de uma frente fria durante o feriado da Páscoa. Frente fria que ocasionou chuvas de moderada até forte intensidade aqui entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro e algumas áreas do Centro-Oeste. Essa chuva também impacta atividades no campo, especialmente a fase inicial do corte e moagem da cana-de-açúcar, deixa esse processo mais lento. Mas, por outro lado, essa chuva garante boas condições de umidade no solo, ajuda na manutenção da umidade para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. No sul do Brasil, as chuvas ficaram mais concentradas entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul paranaense. Foram chuvas mais mal distribuídas, mas também ocorreram ao longo desses últimos 7 dias. Agora, para as próximas semanas, ainda tem expectativa de chuva em grande parte do Brasil. Neste primeiro período de 11 a 15 de abril, nesta semana, as chuvas mais expressivas seguem concentradas entre o norte e o nordeste, e aqui no interior do sudeste e centro-oeste teremos uma intensificação das chuvas na segunda metade da semana. Vamos ter a formação de uma intensa área de instabilidade associada a um sistema de baixa pressão atmosférica aqui no Paraguai, sistema que vai avançar pelo centro-sul, propagando chuva forte e até mesmo risco para temporais, com ventania e queda de granizo entre Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Depois esse sistema deve avançar para o oceano, a gente vai acompanhar aí a formação de uma nova frente fria que vai organizar instabilidades entre o sudeste e o centro-oeste. Então, estão previstas chuvas moderadas aí até o final de semana em boa parte das duas regiões. Chuva que continua impactando algumas atividades no campo, especialmente tratos culturais em lavouras, também as atividades de colheita da cana-de-açúcar e até mesmo para os produtores que já estão nos preparativos para o início da colheita do café. Então, esse excesso de umidade, além do que é normal para a época do ano, acaba impactando essas atividades. No segundo período, também tem previsão de mais chuvas do dia 16 ao dia 20 do mês de abril. Teremos a passagem de um novo sistema pelo centro-sul do país no início da próxima semana, um avanço de uma nova frente fria que vai trazer chuva forte aqui para partes da região sul, nessas áreas em tons de verde, são previstos volumes que podem superar 70 milímetros, e a chuva deve voltar a se espalhar e ganhar novamente intensidade entre o sudeste e o centro-oeste. Então, pelo menos até o dia 20 de abril, estão previstos episódios frequentes de chuva e com moderada intensidade aqui em boa parte do centro-sul do país. Só que, mais uma vez, os maiores volumes vão ficar concentrados aqui na faixa norte do país. Inclusive, aqui no início da segunda quinzena de abril, a chuva ganha ainda mais intensidade. Os volumes podem ultrapassar 100 milímetros aqui entre Amazonas, Roraima, norte do Pará, Amapá, norte do Maranhão, Piauí, até o Ceará. Então, é uma chuva que, além de paralisar momentaneamente atividades no campo, também pode trazer transtornos para lavouras e para estradas. As estradas já vêm com o solo bastante encharcado, apresentando erosão, e essa chuva pode impactar também o escoamento de grãos pelas regiões norte e nordeste. Quanto às temperaturas, o grande destaque é para a próxima semana. Após a passagem da frente fria no início da semana, teremos o avanço de uma massa de ar de origem polar, que vai provocar declínio mais acentuado das temperaturas no início da segunda quinzena de abril. Por volta do dia 20, são esperadas temperaturas bastante baixas no interior da região sul, mínimas abaixo de 10 graus. O frio não será extremo em áreas produtoras, não deve trazer transtornos para cultivos, mas em áreas serranas e aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, poderemos ter temperaturas de 3 a 6 graus nessas áreas em tons de roxo do mapa. Não se descarta, inclusive, a ocorrência de geada de forma bem pontual, mas por enquanto esse frio extremo não deve chegar a áreas produtoras do interior da região sul, como é o caso do milho segunda safra, por enquanto não deve ser atingido por frio tão intenso.
Ainda assim, a gente fica acompanhando essa oscilação da temperatura, porque em abril não tem previsão de frio extremo, mas a partir de maio as ondas de frio devem vir com um pouco mais de intensidade e não se descarta a ocorrência de geadas até áreas produtoras do Paraná. Vamos continuar monitorando e sempre trazendo essas atualizações ao longo dos próximos boletins. Vamos acompanhar agora a previsão pontual para a região de Vacaria. Tem previsão de uma chuva mais expressiva na segunda metade desta semana. No início da próxima semana também volta a chover devido à passagem rápida de uma frente fria, mas esse sistema não deve trazer chuvas tão intensas e abrangentes. Por volta do dia 20, a temperatura mínima cai, aqui 21, 22, a mínima deve chegar abaixo dos 10 graus. Mas não tem previsão de um frio extremo, até porque tem previsão aqui para um chuvisco neste período, então o tempo vai permanecer ainda mais encoberto na região de Vacaria. Não abre tanto, com isso a temperatura não declina tanto durante a madrugada. Na região de Paraúna, em Goiás, expectativa de bastante chuva agora a curto prazo, até o final da primeira quinzena de abril, os volumes ainda serão moderados. Depois, no decorrer da segunda quinzena, a chuva diminui de intensidade. Os volumes começam a diminuir, indicando que serão episódios mais isolados e com fraca intensidade. E depois do dia 20, teremos uma condição de tempo mais seco e também com um ligeiro declínio da temperatura mínima. Então, a última dezena do mês de abril promete ser marcada por tempo mais seco na região. E para a região de Correntina, na Bahia, expectativa de mais chuvas agora nos próximos 5 dias. A chuva até tende a ganhar um pouco de intensidade, principalmente no meio oeste da Bahia. E depois a chuva começa a diminuir também. Aqui no início da segunda quinzena ainda estão previstos alguns episódios, mas mais fracos e isolados. E na última dezena de abril, as chuvas reduzem ainda mais na região. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!